Olá, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Paz do Senhor pra vocês. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, né? Tudo vai bem, graças a Deus, né? Só assim, gente. Deixa eu conversar com vocês um pouquinho. É assim, gente, ó. Vocês sabiam que a prova da gente é tão grande nas nossas vidas que tem dia que você está pela graça. Esse dia, gente, eu estou pela graça de Deus. É o Senhor Jesus ter me colocado de pé na presença dele, né? E você já passou aquela prova, gente, que você se ajoelha e você só desce a lágrima nos seus olhos e você não tem palavra para falar com o papai? Eu tô assim esse dia, gente. Pense, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, como é difícil. Gente, uma batalha espiritual, se você não tiver preparado, você cai. Por isso, gente, nós temos que estar preparado, né, para tudo, né, que vier na nossa frente. Se preparar para uma guerra, se preparar para tudo, porque quando a gente tem Jesus, a gente se prepara, né? Então, é assim uma coisa assim que você nem entende, às vezes você não entende, porque é a guerra espiritual, né? Eu vou falar para vocês, gente, que o deserto não mata crente, viu? Vou falar com vocês, deserto não mata crente, não mata crente, deserto não mata crente não. Porque eu tenho passado por deserto, né? E até hoje eu tô viva, graças a Deus, pela misericórdia eu estou de pé. Mas tem dia, gente, que você tá pela graça. Tem dia que você tá pela misericórdia do Senhor Jesus, de pé, porque o Senhor é bom na nossa vida, né? E eu vou deixar um versículo para vocês aqui, como é bom obedecer a voz do Senhor. O versículo esta noite para mim e para vocês, gente, fica em Samuel 16, 14. Que fala assim: o Espírito Santo do Senhor se retirou de Saul e atormentou um espírito mau da parte do Senhor. E os criados de Saul era um rei. Jesus botou ele como um rei nessa época lá. E os criados de Saul, quer dizer, os empregados de Saul, né? Falaram assim um para o outro: eita, eis que agora atormenta um espírito mau da parte do Senhor na vida de Saul, do rei Saul. Por quê, gente? Por quê, meus irmãos? Atormentou um espírito mau da parte do Senhor Jesus na vida de Saul. Porque Saul, ele era um rei, né? Era um rei que dominava aquela região ali toda, né? Matava os inimigos. Mas aí ele deixou se levar, como é que diz, por soberba, né? E dizer assim, que pode tudo. E na verdade ele não podia nada, ele só fazia aquilo, só foi rei porque Jesus permitiu ser rei, né? Mas aí quando Saul começou a fazer o que ele queria, o que ele gostava, deixou de dar ouvido a Deus para dar ouvido à serpente, dar ouvido ao diabo, aí Jesus permitiu, o próprio Deus permitiu que um espírito mau, né, da parte de Deus, atormentasse Saul. O que é que eu posso entender com isso? Que Deus, ele criou o bem e criou o mal, né? Então Jesus permitiu que um espírito mau, um espírito maligno, vou dizer assim, o diabo, se apossasse da vida de Saul, porque Saul ele estava desobediente ao Senhor, né? Desobedeceu a Deus, ele foi para a guerra, e lá ele trouxe os animais, né, da guerra, do povo de lá, trouxe os animais, e ainda trouxe um homem, né, de lá, do lugar que ele estava lutando na guerra, e trouxe para lá, para dentro da tribo de Jesus, né, para a tribo dele, de Saul. Então, Samuel que ungiu Saul nessa época, Samuel que ungiu Saul a ser rei, Jesus deu recado para Samuel ir lá, né? E Samuel foi lá e viu as coisas erradas que Saul estava fazendo, né? Então ali, a partir daquele dia ali, começou a atormentar um espírito mau na vida de Saul, por causa da desobediência. Então, irmão, mesmo nós passando por nossas provas, passando por nossas lutas, por nossas batalhas, a gente tem que ser fiel ao Senhor.
né? A gente tem que ser fiel ao Senhor e fechar todas as brechas para o diabo não invadir nossas vidas. Porque, irmão, o diabo, ele invade nossa vida sem a gente dar brecha. Imagina a gente dando brecha, o que é que ele não faz na gente, né? Um regaço, né? Então, quando nós abrimos uma brechinha pequenininha, assim, ó, pro diabo, uma brechinha pequenininha, tamanho do fundo de uma agulha fininha, ele entra e faz um regaço, né? Então, por isso, irmão, que a gente não pode dar brecha pro diabo, a gente tem que fechar as brechas, fechar as portas, né? Para o diabo não invadir nossa família, nossos filhos e a nós mesmos, né? Nós vimos uma coisa ali, ó, a gente dizia logo, sai, ó, né? Então, esse espírito maligno invadiu a vida de Saul, porque Saul, ele começou a ouvir ele mesmo. Ele ouviu o próprio coração dele. O coração dele falava e ele obedecia. A mente dele falava e ele obedecia. Ele não obedecia mais a voz do Senhor. Ele não consultava mais Deus para fazer nada. Para ir para uma guerra, ele não consultava mais Deus, né? Não falava com Deus mais. Então, que nós venhamos nessa noite, gente, meus irmãos, aprender, né? Que nós venhamos aprender de Deus, que tudo que a gente for fazer, a gente tem que consultar o Senhor. Mas tudo que a gente for fazer, a gente tem que falar com Deus, né? Obedecer a voz do Senhor, ter ouvido sensível e ouvir a voz de Deus para poder a gente poder fazer as coisas certas. Porque, irmão, quando a gente... Imagina aí você ser atormentado pelo diabo. Imagina aí Jesus permitir que o espírito maligno atormente sua vida por causa da desobediência, por causa que você não está obedecendo a Deus, você não está querendo fazer o que Deus manda, fazer o que Deus quer. Gente, meus irmãos, se eu fosse viver como eu quero, né? Eu não tava passando por tanta prova na minha vida, tanta luta na minha vida, né? Que assim, irmão, quando a gente tá servindo a Deus, a gente não vive mais de rosa. Não venha pra cá pra mim falar que a gente não vive mais de rosa. A gente vive lutando pela nossa salvação, pela nossa vida espiritual, né? E pela vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos, né? E Deus, ele livra a gente, ele guarda a gente, ele nos protege, a nós e a nossa família. Confia no Senhor, será salvo tu e tua casa, né? Então, quando o Senhor fala assim, confia no Senhor e será salvo tu e tua casa, quando Deus fala assim, vamos supor, você é uma serva de Deus, uma mulher de Deus, que tá ali, rente ali, firme com Deus mesmo ali, trancas e barranco, passando luta, prova ali, no vento mesmo, na tempestade, mas tá ali, Senhor, eu confio no Senhor. Tá tudo difícil, mas vai acontecer um milagre. Se você é dessas mulheres assim, que nem eu sou dessas assim, irmão, eu posso estar passando o que for, né? Maldito não, mas vai acontecer. Porque e se Deus prometeu, irmão, fazer, ele vai cumprir. Porque ele é um Deus e ele não é homem para falar que vai fazer e não faz, não. Ele é Deus que diz que vai fazer e faz. Entendeu? Então esse é o Deus que nós servimos, chamado Jesus de Nazaré, aquele que abriu o mar vermelho para o povo dele passar. E o mesmo Deus que fez milagre no passado, ele faz hoje ainda. É só confiar e crer. Não acontece tanto milagre hoje, irmão. Não é porque Deus não faz milagre, não é por causa de nós mesmos. A nossa infidelidade, né? Nós não estamos confiando mais como as pessoas de antigamente confiavam assim, confiava aquela confiança. Então hoje em dia tá um pouco mais assim difícil, né? Porque as pessoas confiam em qualquer palavrinha, né? E as pessoas pregando assim, vamos supor, uma pregação. Ah, Deus vai te dar um carro, dar um apartamento, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, tudo bem. Deus quiser dar, ele dá, né? Mas é assim, irmão. Nós temos hoje em dia que pregar a salvação da nossa família, a salvação da nossa casa, porque Jesus, ele não morreu naquela cruz para dar a mim e a você uma casa, um apartamento em beira de praia, de jeito nenhum, não. Se ele quiser dar, ele dá, porque ele é Deus, porque ele tem todo o poder e autoridade de fazer o que ele quer para nossas vidas, porque ele é Deus, né? Então, ele morreu naquela cruz para nos salvar, a minha alma e a sua alma, e da sua família, e da sua casa, né? Então, a melhor riqueza hoje em dia, ter uma casa própria é bom, como eu quero ter a minha, confio em Deus, eu vou ter a minha, se Deus quiser, é bom. Ter um carro bom? Sim. Passear é bom com a família? Misericórdia, maravilha, sim, com certeza. Mas, irmão, melhor ainda é você fazer tudo isso, você ter tudo isso com a presença do Espírito Santo. Imagine que riqueza, né? Você ter
ter esse tudo, sua família ali, tudo organizadinho, tudo bonitinho, você filho obediente, você ter sua casa própria, ter seu carro bom, né? Poder passear todo final de ano com sua família. E você servindo a Deus é a maior riqueza da face da terra, irmão. Entendeu? Muito bom. É uma riqueza assim completa, né? Eu vou falar pra você.